Confesso que assim que eu vi aquele homem, logo eu abaixei minha visão e olhei para o meio das calças dele, imaginando coisas. Meu marido foi viajar e me deixou sozinha com aquele homem no meu quintal. O que eu poderia fazer? Embarque nesse relato provocante agora, e se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar com mais conteúdo envolvente como esse, já deixe o seu like. Vamos ao vídeo. Meu nome é Suelen, tenho 31 anos e, até há 6 meses, eu me via como uma mulher completamente satisfeita com a vida. Casada por 8 anos com Eric, um arquiteto de sucesso, nossa existência era o que muitos descreveriam como ideal. Tínhamos uma casa espaçosa em um bairro arborizado, carreiras estáveis, uma vida sexual ativa e planos para começar uma família em breve. Mas como dizem, o destino adora pregar peças. Tudo começou quando Eric decidiu que era hora de renovar nossa varanda. Será perfeita para festas de verão, ele disse com aquele sorriso que me conquistou anos atrás. Eu concordei, afinal. Quem não gostaria de uma nova e elegante varanda? Eric contratou uma empresa de construção local e no primeiro dia em que vieram trabalhar em casa, eu conheci David. Ah, David! Não pude deixar de morder os lábios quase que automaticamente quando eu o vi. Aos 21 anos, ele era a personificação da juventude e vigor. Alto, com ombros largos, cabelo preto, bem arrumado e olhos cor-de-mel que pareciam brilhar com uma intensidade quase hipnótica. Quando ele sorriu e estendeu a mão para me cumprimentar, senti algo que não sentia há anos, borboletas no estômago e um tremor nas pernas. É um prazer conhecê-la, senhora, ele disse com uma voz profunda ecoando em meus ouvidos. Sou David e estarei liderando a equipe que reformará sua varanda. Eu engoli em seco, tentando manter a compostura. O prazer é meu, David. Por favor, me chame de Suelen. Nos dias que se seguiram, tentei manter distância, mergulhando no meu trabalho como editora de uma revista de moda, mas era impossível ignorar os sons da renovação, os martelos constantes, o ocasional riso dos trabalhadores e, principalmente, a voz de David dando instruções à sua equipe. Uma semana após o início da reforma, Eric teve que viajar a trabalho. Serão apenas 2 semanas, meu amor, ele disse, me beijando suavemente antes de sair. Cuide da casa e fique de olho na reforma, ok? Eu balancei a cabeça, sentindo culpa por não conseguir conter minha crescente atração por David. Confesso que fiquei excitada quando meu marido disse que teria que viajar. Eu tentei tirar isso da minha cabeça, mas eu só conseguia pensar no David na minha cama. No dia anterior, enquanto eu estava fazendo amor com Eric, eu estava pensando em David. No dia seguinte, à partida de Eric, decidi levar o almoço para os trabalhadores. É o mínimo que posso fazer, disse a mim mesma, ignorando a voz interior que sussurrava outras intenções. Vesti um shorts bem apertado e curto e fui até lá. Quando saí para a varanda com uma bandeja de sanduíches e suco fresco, David estava sozinho, medindo algo com uma fita métrica. Ele se virou quando me ouviu e seu rosto se iluminou com um sorriso que fez meu coração pular. Suelen, isso é muito gentil da sua parte, ele disse se aproximando. Não é nada, respondi, colocando a bandeja em uma mesa improvisada, virando meu bumbum disfarçadamente na direção de David. Onde estão os outros? Foram buscar mais materiais, David explicou, pegando um sanduíche. Só estamos você e eu aqui por enquanto. Senti meu coração disparar com suas palavras. Ficamos ali, falando sobre trivialidades enquanto ele comia. David me contou sobre sua paixão pela carpintaria, herdada de seu avô, e sobre seus sonhos de um dia ter sua própria empresa de design de interiores. E você, Suelen? Ele perguntou, seus olhos fixos em mim. Qual é o seu sonho? A pergunta me pegou de surpresa. Quando foi a última vez que alguém me perguntou sobre meus sonhos? Quando foi a última vez que pensei neles? Eu não sei. Admiti, de repente me sentindo vulnerável. Acho que me perdi um pouco ao longo do caminho.
Dave se aproximou, sua mão levemente tocando meu braço. Nunca é tarde para redescobrir-se, ele disse suavemente. Naquele momento, olhando nos olhos de David, senti como se estivesse à beira de um abismo. Senti um desejo obscuro de tocar nele. Parte de mim queria recuar, retornar à segurança do que eu conhecia, mas outra parte, uma parte que eu tinha reprimido por anos, queria se lançar no desconhecido e fazer uma loucura com aquele homem. O som de um carro se aproximando quebrou o momento. David se afastou rapidamente e eu voltei para dentro, com meu coração batendo erraticamente. Naquela noite, deitada sozinha na cama que dividia com Eric, não conseguia dormir. Minha mente estava cheia de pensamentos conflitantes. Eu amava meu marido, disso eu tinha certeza, mas ainda estava apaixonada por ele. E o que essa atração por David significava? Era apenas uma fantasia passageira ou um sinal de que algo estava faltando na minha vida? Peguei meu telefone, meu dedo pairando sobre o nome de Eric na lista de contatos. Devo ligar para ele e contar sobre esses sentimentos confusos. Mas o que eu diria? Oi, querido, acabei de ligar para dizer que estou tendo pensamentos inapropriados sobre o carpinteiro atraente que você contratou. Estou querendo ir para a cama com ele. Ri amargamente com a ideia e coloquei o telefone de volta na mesa de cabeceira. Não, eu não poderia contar ao Eric, pelo menos ainda não. Primeiro, eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Os dias seguintes foram uma doce tortura. Cada interação com David era carregada de tensão sexual não resolvida. Mesmo não estando muito calor, usei as roupas mais curtas apertadas que eu tinha. Eu queria que ele olhasse para mim, queria que ele olhasse para o meu corpo e me desejasse. Nossos olhares se encontravam. Nossas conversas se tornavam mais frequentes e mais pessoais. Aprendi sobre sua complicada infância, criada por uma tia após perder seus pais em um acidente. Ele soube da minha paixão por fotografia, um sonho que eu tinha abandonado em favor de uma carreira mais estável. Uma tarde, enquanto observava David trabalhando sem camisa, ele me pegou o olhando. Em vez de olhar para longe, ele sorriu, um sorriso lento e sedutor que fez meu estômago doer. Gosta do que vê? Ele perguntou com a voz baixa e rouca. Senti meu rosto queimar. Eu estava apenas admirando seu trabalho. Gaguejei, sabendo que era uma mentira transparente. David riu, um som rico e profundo que reverberou no meu peito. Claro, ele disse, piscando para mim antes de voltar ao trabalho. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não poderia continuar assim. A tensão estava me consumindo, afetando meu trabalho, meu sono, minha paz de espírito. Eu precisava acabar com isso de uma forma ou de outra. No dia seguinte, acordei cedo, determinada a ter uma conversa séria com Davi. Decidi que seria honesta sobre meus sentimentos, mas deixaria claro que nada poderia acontecer entre nós. Eu amava Eric e não jogaria fora anos de casamento por uma atração passageira. Saí para a varanda, meu coração batendo forte no peito. David já estava lá, trabalhando sozinho novamente. David! Chamei, minha voz tremendo levemente. Podemos conversar? Ele se virou, seu rosto sério ao perceber minha expressão. Claro, Suelen, o que foi? Respirei fundo, reunindo coragem. Eu preciso ser honesta com você. Esses últimos dias tenho me sentido, mas antes que eu pudesse terminar, o som de uma buzina nos interrompeu. Nos viramos para ver um carro familiar estacionando na garagem. Eric estava em casa. Meu coração parou por um momento quando vi Eric sair do carro. Ele parecia cansado, mas sorriu quando me viu. David e eu instintivamente nos afastamos um do outro, como se fôssemos culpados de algo que ainda não tinha acontecido. Surpresa! Eric exclamou, se aproximando com sua mala de viagem. Consegui terminar o projeto cedo e decidi vir para casa. Forcei um sorriso, tentando disfarçar a insatisfação me consumindo. Isso é ótimo, querido. Eu senti sua falta. Eu abracei Eric, sentindo alívio e decepção. Por um lado, sua presença interrompeu o momento perigoso com David. Por outro lado, eu me sentia frustrada por não ter tido a oportunidade de esclarecer as coisas.
enquanto eu abraçava Eric, tenho quase certeza de que vi David olhando para o meu bumbum. E como vai a reforma? Eric perguntou virando-se para David. Muito bem, senhor. David respondeu, sua voz profissional e distante. Estamos um pouco à frente, na verdade. Excelente. Eric sorriu, colocando o braço em volta da minha cintura. Bem, eu não quero atrapalhar o seu trabalho. Vamos para dentro. Eu preciso de um banho e estou faminto. Balancei a cabeça, lançando um último olhar para David antes de seguir Eric para dentro da casa. O jovem carpinteiro mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos diziam uma história diferente. As semanas seguintes foram um exercício de autocontrole e dissimulação. Com Eric em casa, as oportunidades de ficar sozinha com David praticamente desapareceram e eu tive que parar de usar as roupas que estava usando antes, para não levantar suspeitas. Ainda assim, a tensão entre nós era palpável. Trocávamos furtivos olhares quando Eric não estava por perto e nossas mãos se roçavam acidentalmente quando passávamos um pelo outro. Uma noite, enquanto Eric trabalhava tarde em seu escritório em casa, decidi levar uma jarra de limonada para David, que estava trabalhando horas extras para terminar um detalhe na varanda. Pensei que você poderia estar com sede, eu disse, lhe entregando um copo. Dave pegou o copo, seus dedos roçando os meus por mais tempo do que o necessário. Obrigado, Suelen. Você é sempre tão atenciosa. Ficamos em silêncio por um momento, enquanto o ar entre nós se enchia de palavras não ditas. Eu não posso fazer isso. Sussurrei finalmente, meus olhos fixos nos dele. Eu não posso trair Eric. David suspirou, parecendo genuinamente compreensivo, mas ao mesmo tempo triste. Eu entendo, Suelen. Eu também não quero causar problemas no seu casamento, embora eu te ache muito gostosa. Minha barriga gelou quando ele disse a última frase. Me retirei de sua presença rapidamente antes que o pior acontecesse. Naquela noite, enquanto me deitava ao lado de Eric, uma nova sensação de determinação tomou conta de mim. Eu tinha tomado uma decisão, e mesmo que fosse difícil, eu sabia que era a coisa certa a fazer. Eu precisava afastar David da minha vida, pelo bem do meu casamento e da minha sanidade. Na manhã seguinte, convoquei Eric para uma conversa. Sentamos na varanda recém-reformada, o sol da manhã aquecendo nossos rostos. Eric, eu quero conversar sobre algo importante. Comecei, meu coração batendo acelerado. Eric olhou para mim com preocupação. O que houve, Suelen? Respirei fundo, tentando manter a calma. A reforma está quase terminada e acho que devemos deixar David ir mais cedo. Ele já fez um ótimo trabalho e acho que podemos cuidar do resto. Eric franziu a testa, surpreso. Por que você quer que ele vá embora? Tentei encontrar as palavras certas. Eu só acho que seria melhor para nós, para termos nosso espaço de volta, sabe? Ele me estudou por um longo momento, antes de finalmente responder. Ele já está terminando, acho melhor esperarmos mais um pouco, minha querida. Os dias passaram. Eric e eu voltamos à nossa rotina habitual, mas eu ainda não havia conseguido tirar aquele homem da minha cabeça. Foi quando, em um determinado dia, fui surpreendida com uma atitude inesperada de David, depois de ele ter me chamado. David foi direto ao ponto, indo para cima de mim. Eu recuei, surpresa. Então, ele começou a falar em voz baixa e intensa sobre aquele dia que eu ia confessar algo para ele, mas meu marido acabou chegando. Eu o interrompi, meu coração acelerado. Não podemos, eu sei, ele disse, dando um passo em minha direção. Mas não consigo parar de pensar em você, em nós. David colocou uma mão na minha cintura. Fechei meus olhos, sentindo o calor de seu corpo perto do meu. Não existe nós, David. Sou casada, amo meu marido. Eu disse, soltando sua mão. Você tem certeza? Ele sussurrou, sua mão tocando levemente meu rosto. Naquele momento, ouvi a voz de Eric chamando meu nome de dentro da casa. Me afastei rapidamente de David, meu coração disparado. Estou aqui fora, querido. Respondi, tentando manter a voz firme.
Só vim ver como está o progresso da varanda. Eric apareceu na porta sorrindo. Ah, ótimo, David. Espero que minha esposa não esteja incomodando seu trabalho. David forçou um sorriso. Não, senhor. A senhora Suellen tem sido muito útil. Senti meu rosto queimar com o duplo sentido de suas palavras. Eric, alheio à tensão, apenas assentiu. Bem, não vamos mais te incomodar. Vamos lá? Segui Eric para dentro, sentindo o olhar de David queimando nas minhas costas. Os dias que se seguiram foram um teste constante da minha força de vontade. Toda vez que via David, meu corpo reagia de uma forma que me assustava e excitava ao mesmo tempo. Tentei focar em meu casamento, em Eric, mas parecia que uma parte de mim havia despertado e se recusava a voltar a dormir. Uma tarde, enquanto trabalhava em um artigo para a revista, recebi uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Precisamos falar. Me encontre na cafeteria na esquina às 15h00. Meu coração disparou. Como David conseguiu meu número? Parte de mim sabia que era uma má ideia, mas outra parte ansiava por esse encontro. Não consegui deixar de colocar uma roupa provocante e meu melhor perfume para ir vê-lo. Às 14h55, me vi entrando na cafeteria, meus olhos procurando ansiosamente por David. Ele já estava lá, sentado a uma mesa com 2 xícaras de café à sua frente. Eu pensei que você não viria, ele disse quando me sentei. Eu não deveria ter vindo, respondi, minha voz trêmula. David estendeu a mão através da mesa, seus dedos roçando os meus. Suellen, eu sei que isso é complicado, mas o que sinto por você, nunca senti isso antes. Fechei os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. David, por favor, sou casada, tenho um compromisso. E você está feliz? Ele perguntou, seus olhos fixos nos meus. Verdadeiramente feliz. A pergunta me pegou desprevenida. Eu estava feliz? Amava Eric, claro, mas felicidade. Quando foi a última vez que me senti verdadeiramente viva? Antes que eu pudesse responder, vi uma figura familiar passando pela vitrine do café. Meu sangue gelou. Era Sarah, a melhor amiga de Eric. Temos que ir agora, murmurei abaixando a cabeça. David, percebendo minha agitação, assentiu e saímos apressadamente pelos fundos da cafeteria, meu coração batendo rápido no peito. Suellen, eu sinto muito. Não quis causar problemas, mas o que sentimos um pelo outro. Pare! Gritei, o empurrando para longe. Não existe nós, David. Nunca existiu. Foi um terrível erro. Me virei para sair, mas David me puxou de volta, suas mãos firmes no meu quadril. Antes que eu pudesse protestar, seus lábios estavam nos meus, intensos e urgentes. Por um momento, lutei contra o desejo avassalador, mas logo me encontrei retribuindo o beijo com a mesma intensidade. Foi o beijo de língua mais gostoso que eu já dei. Me tremi toda em seus braços. Meu corpo traiu minha mente. E em um instante, estávamos saindo pela porta, indo para o carro de David. Ele dirigiu com pressa, enquanto eu o provocava e beijava seu pescoço. David estacionou em frente a um motel discreto e, sem dizer uma palavra, me levou para um dos quartos. As paredes do quarto testemunharam a explosão de desejo que reprimíamos há tanto tempo. Quando ele abaixou a calça, foi como se eu tivesse saído do meu corpo. Seus toques faziam meu corpo estremecer de prazer. Cada beijo, cada carícia, parecia acender um fogo dentro de mim que eu nem sabia que existia. No entanto, no momento em que tudo terminou, o peso da realidade caiu sobre mim como um balde de água fria. Deitada ao lado de David, o quarto silencioso, senti uma onda avassaladora de culpa e remorso. O que eu havia feito? Como eu podia trair Eric dessa forma? Me levantei rapidamente, vestindo minhas roupas com as mãos trêmulas. David tentou me segurar, mas me afastei. Isso foi um erro, murmurei, evitando olhar em seus olhos. Eu nunca deveria ter vindo aqui.
Suelen, por favor. Ele começou, mas eu já estava na porta, com a mente cheia de confusão e arrependimento. Chamei um táxi e voltei para casa, em um estado de choque, o coração pesado, com o peso da minha traição. Quando cheguei, Eric estava sentado na sala, uma expressão preocupada no rosto. Forcei um sorriso, tentando parecer normal, mas por dentro estava desmoronando. Os dias seguintes foram um borrão. Tentei focar no meu casamento, em Eric, mas a culpa me consumia a cada momento. Afirmei a mim mesma que nunca mais repetiria aquele erro, mas eu não sei se conseguiria cumprir essa promessa. Aquela sensação excitante não saía da minha pele. Mantive o segredo de David enterrado, um fardo que carregaria sozinha. O remorso era constante, mas segui minha vida, torcendo para não me encontrar com David novamente, pois eu não sei se eu conseguiria resistir. O que você acha que levou Suelen a ter esses desejos intensos? No lugar de David, o que você faria ao perceber que ela estava te provocando? Já passou por uma situação parecida com essa? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história envolvente, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora promete ser igualmente provocante e certamente vai te levar a novas emoções. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que lançarmos novos vídeos. Até a próxima!